Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Nós hoje estamos aqui, vamos dar seguimento ao nosso estudo, Os Heróis da Fé. E a pergunta que nós fizemos na aula passada, ou no estudo passado: quem é seu herói? Seu herói com certeza não morreu de overdose. E você está aqui porque você é fruto de uma fé salvadora. Uma fé que teve algumas testemunhas ao longo desses 4.000 anos de história da humanidade. Uma história que eu diria para vocês com altos e baixos, mas com pessoas que são consideradas por Deus como heróis. Então nós estudamos a carta de Hebreus e nós estamos detidamente trabalhando com o capítulo 11. Então eu gostaria que você já deixasse a Bíblia de vocês, assim, a primeira parte em Hebreus 11, e também você já deixasse aquela, parece que tem uma fitinha no meio da Bíblia, você já deixa a fitinha lá em Gênesis 4, deixa Gênesis 4, que aí a gente vai ficar indo e voltando esses dois livros da Bíblia. Então a carta dos Hebreus, como nós dissemos para vocês, foi escrita para os Hebreus. O autor, nós não temos certeza de quem de fato é o autor, a carta aos Hebreus, e nós não vamos entrar novamente nessa temática, nós preferimos deixar que um dia Deus venha revelar a nós quem de fato é o escritor da carta aos Hebreus. Uma coisa eu sei, irmãos, a carta aos Hebreus foi escrita durante uma época tumultuada. Seus primeiros leitores, eles estavam sob a égide do Império Romano. E o Império Romano geralmente, regularmente, solicitava a lealdade dos seus súditos. E a lealdade teria que ser direcionada ao imperador. Então, os cidadãos romanos eram obrigados a dizer: César é o Senhor. E para aqueles que, em vez de dizer isso, dizia: Jesus Cristo é o Senhor, esses aguardavam para entrar na galeria dos mártires da igreja primitiva. Ser cristão se tornou, naquela época, um crime punível com a morte. Hebreus foi escrito para uma igreja frágil, uma igreja que vivia em dificuldade. Muitos cristãos ali tiveram que escolher entre manter a fé ou permanecer vivos. Irmãos, hoje nós louvamos a Deus, pelo menos aqui no mundo ocidental, que a gente não passa por esse problema. Hoje nós temos a liberdade de cultuar. O Estado, muito embora seja laico, mas o Estado tem um viés religioso, quer queira, quer não, mas a gente pode ver isso. Nós, como brasileiros, assim, na essência, salvo, eu peço a vênia de todos vocês, mas o Estado brasileiro é quase como um Estado cristão, que não seja cristão praticante, mas pelo menos que diz que é cristão. Então, hoje nós temos essa liberdade. Então, mesmo tendo que escolher a quem servir, a igreja aos Hebreus, quem foi direcionado a essa carta, com certeza escolheu defender a sua fé. E essa igreja também tem alguns problemas dos judaizantes, né? Eles achavam ainda que o que eles tinham que fazer era mais pelas obras, eles tinham a lei como fosse o seu regulamento que eles tinham que seguir, e a fé e a graça salvadora de Jesus Cristo, para alguns, muito embora convertidos, mas ainda não fazia muito sentido para ele. E o escritor, a carta aos Hebreus, vai lá e deixa bem claro. Ele começa a dizer que o justo viverá por a fé. Irmãos, eu não quero aqui entrar num assunto muito, falar sobre os heróis da fé, e vou falar sobre a fé, mas eu não quero entrar num assunto muito teológico, descer a miúdes, para que vocês
alguns de vocês não entendem. Eu sei que tem gente aqui que tem grande bagagem bíblica, doutrinária. Eu sei que tem alguém que está nos assistindo aqui, que possivelmente é pastor, seminarista. E nós temos um público diversificado. E nós queríamos abordar numa linguagem que todo mundo entenda. Se eu pedisse aqui para você me dizer, fala alguns versículos de fé. Qual seria o versículo de fé que chama mais a atenção de vocês? Oi? O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela graça nós somos salvos. Agora, mediante quem? Então, é isso que eu quero ensinar hoje a vocês, a partir da perspectiva desses homens de Deus. Então, o capítulo 11 de Hebreus, eu poderia dizer que a gente pode fazer uma divisão em 3 partes. Compreende os versos 1 a 3, a parte introdutória. Ali é onde é definido a fé, e a fé ali é apresentada como a excelência da fé. Nos versos de 4 a 7, ali é descrito uma vida de fé dos primórdios da fé, vamos chamar assim, dos pioneiros da fé. Então, nesses versículos é abordado isso. No terceiro ponto, nós vamos ter, a partir do versículo 8, nós temos aí um espaço dedicado aos chamados os heróis da fé. E aí a gente vai ver que nesta parte é descrita, tá certo? As conquistas da fé. E aí nós vamos ter, logo na sequência, nós temos logo os primórdios, Abel, Enoque e Noé. Em seguida nós vamos ter Abraão, Moisés, e aí vai, e nós chegamos lá na frente com a finalização desse capítulo. Então, a primeira divisão que examinamos no capítulo 11, lá nós vimos a excelência da fé comprovada por 4 fatores. 4 fatos que são norteadores para a nossa compreensão. Que a fé dá uma realidade e substancialidade àquelas coisas que a palavra de Deus nos autoriza a esperar. Então, a fé ali tratada vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Então, nós temos ali como se tivesse a substanciação. Substanciar é dar substância. É algo que eu não consigo ver com os olhos naturais, mas com os olhos da fé eu vejo as coisas acontecendo de uma forma tremenda em nossas vidas. Conta a história de uma jovem que ela morava lá no interior do Nordeste, e eu já vivenciei isso, muitos tempos de seca, nós começávamos a orar na igreja, e um certo dia o pastor disse, irmão, se não chover até domingo, as coisas vão piorar, nós vamos perder toda a colheita, e a fome, a sequidão, vai ser algo terrível para nós. Então, como cristãos, vamos clamar a Deus. E o pastor na escola dominical levantou todo aquele clamor, orou, e à tarde, em vez do pessoal ir sair evangelizando, que é uma prática muito comum, eu participei muito disso, o pastor reverteu isso, disse, não, vamos ficar na igreja orando, e conclamou os irmãos a vir à noite e continuar orando. Interessante que uma jovenzinha chegou na igreja, foi a única que trouxe guarda-chuva. Talvez isso seja uma manifestação de fé. Muitas vezes a gente pede duvidando, ou seja, a nossa fé não consegue ultrapassar a barreira do tempo, eu não consigo antecipar o futuro, porque talvez a minha fé seja vacilante. Então, muitas vezes a gente pede a Deus, mas a gente fica com o pé atrás. E a fé é a firme convicção, é a substancialização daquilo que para mim parece impossível, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, aquilo começa a fazer sentido para nós. Então, primeiro fato é esse, que a fé dá uma realidade e substancialidade às coisas que a própria palavra de Deus autoriza. A fé
fornece prova para o cerne das coisas espirituais, que não pode ser descoberta pelos olhos, pelos sentidos naturais. Essa fé que nós vemos na parte introdutória é uma fé que foi testificada, foi testemunhada pelos santos homens que viveram no Antigo Testamento. E uma outra característica que a fé, ela permite que seu possuidor e a pessoa que recebe essa fé compreenda o que é incompreensível pela razão e que às vezes os filósofos e os cientistas acham estranho que nós acreditamos. E o versículo 3 vai deixar bem claro isso aí para nós. Então, nós hoje vamos dar entrada talvez hoje não vá dar tempo eu abordar os 3 primórdios, Abel, Enoque e Noé. Mas nós vamos ver até onde vai dar para ir. Nós temos o tempo hoje, um culto, que alguns pais aqui vão levar seus filhos para fazer prova no Enem, e eu não queria deixar os nossos filhos ansiosos, esperando que a gente, nesse momento, que eles precisam de apoio, nós como pais, e nós vamos ver isso na vida de Noé. Nós como pais, nós devemos estar presentes na vida dos nossos filhos. Então, eu queria convocar os irmãos para que junto nós abríssemos nossas Bíblias no capítulo 11, e eu queria tratar com vocês a partir do versículo 4. E eu queria trazer vocês aqui, a gente vai ler, reler esses versículos, de forma que a gente possa ter uma visão bem clara do que está aqui. Ok? Então, versículo 4, vamos lá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Marca essa palavra, ser justo. Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela quem? A fé, não as ofertas, por meio da fé, né? Por meio da fé também, mesmo depois de morto quem? Abel. Mesmo depois de Abel morto, ainda fala. Em outras palavras, ainda dá testemunho. Vamos para o versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pai, nós estamos diante aqui da Tua Palavra. Neste momento, Senhor, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito para transmitir. Nós precisamos que Teu Espírito revele às pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, Senhor, que elas possam compreender o que Tu queres que nós aprendamos da Tua Palavra aqui e agora. Nos ajuda e nos abençoa. É assim que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, na mensagem anterior nós fizemos a definição de fé, tá certo? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Nós vemos também que a fé, ela se apoia, ou a fé tem fundamento na palavra de Deus, e Deus faz isso através das Escrituras Sagradas. Nós vimos que, pela fé, as pessoas mudam, as pessoas começam a compreender o universo, e pela fé e pela persistência que nós temos na fé, nós somos salvos. Então, não tem como nós nos salvarmos se de fato nós não crermos que Deus existe, que Ele é o nosso Salvador. E agora nós vamos para uma lista longa, né? Nós vamos falar aqui em seguida, nós temos uma lista longa de heróis, de pessoas que foram retiradas do Antigo Testamento, que veio compor o capítulo 11 de Hebreus, e é conhecido como a galeria da fé, e são essas pessoas que nós estamos estudando para tirar, a partir do testemunho delas, lições que sejam aplicadas à nossa vida
e como cristãos nós pudéssemos viver de acordo com o que Deus quer que nós façamos em nossa vida. Então, nós vamos ver que todas essas pessoas, e muito embora essa história é contada há mais de 2000 anos atrás, mas é uma história que é bem atual. Todos os problemas que essas pessoas, que esses heróis passaram, nós passamos hoje. Nós vivemos numa geração, e eles viveram também numa geração que enfrentava grandes dificuldades. Mas uma característica que eles tinham é que eles não desistiram. Por que eles não desistiram? E eu gostaria que você olhasse o versículo 4 ao versículo 6. Qual é a primeira expressão que nos leva a crer? Por que essas pessoas não desistiram? Por que elas permaneceram e elas seguiram em frente? Qual é a expressão? Todo versículo começa com essa expressão. Qual que é? Pela fé. Então, pela fé, Abel ofereceu o sacrifício a Deus. E nós vamos ver que pela fé, ele ofereceu esse sacrifício a Deus. Ele foi o primeiro homem, de acordo com o registro sagrado, a fazer isso. Oferecer sacrifício a Deus. Abel, ele não tinha precedentes, não tinha antecedentes para seguir. Nem o exemplo para imitar, não tinha nenhum incentivo externo para lhe orientar. Assim, a sua conduta não foi sugerida pelo costume popular, nem pelo senso comum, porque nós vamos ver que Abel, ele fez isso pela fé, e pelo fato dele ter sido o primeiro a oferecer sacrifício, de acordo com o que tem aqui no texto bíblico, ele não seguiu um senso comum, ele não seguiu o que as outras pessoas faziam. Nem a razão carnal, e nem ele tinha inclinações pessoais para apresentar esse sacrifício a Deus, se não fosse pela fé. Então nós vamos ver que, apesar de tudo isso, de não ter descrição, até porque não existia a lei de Deus estabelecendo que ali deveria já o sacrifício ser feito daquela forma, mas pela fé, não por fantasia, nem por sentimento, ele ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Então, mas o que significa essa expressão pela fé? A única escritura que talvez tire esses embaraços para todos nós e desbloqueie o nosso significado de pela fé é encontrado frequentemente em Hebreus, que está em Hebreus, está lá em Romanos 10 e 17. Vamos ver lá o que diz Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O fundamento aqui é a palavra. Então, pela fé, ou seja, pela palavra, e essa palavra é uma palavra verdadeira, aquela que o coração recebe e age de acordo com o que ela diz. Então, a história de Abel, como nós sabemos, vai estar lá no capítulo 4, não é? Do 1 ao 8, vocês podem até agora, estão lá em Romanos, vamos lá para Hebreus 4 e 8, que lá tem 4, de 1 a 8, que lá vai falar da história de Abel. Abel, naturalmente, era filho do primeiro casal, Adão e Eva. Ele tinha um irmão que era chamado Caim. Então, Caim, como profissão, ele era agricultor, ele cultivava a terra. O seu irmão Abel, por outro lado, era um pecuarista, tá certo? Ele cuidava de animais, ele criava animais, tá certo? Então eles tinham essas profissões. Naturalmente é de supor que naquela época ele cuidava dos animais, mas possivelmente de bois e de ovelhas, tá? E ambos criam em Deus. Aqui vocês têm que ficar bem claro. Ambos criam em Deus, porque ambos ofereceram sacrifício a Deus. E aqui eu quero já fazer uma aplicação. Até o inimigo, ele crê que Deus existe.
Mas aí daí para frente já tem total diferente. Então, os dois criam, tá certo? Os dois criam criam em Deus. Eles sabiam que os pais tinham sido expulsos do paraíso e que eles tinham seguido alguns aspectos ou não dos pais, aí a gente não sabe, a Bíblia não deixa claro. Muitos autores acham que eles saíram do jardim e perseveraram a sua fé. A história de Adão, depois que ele saiu do jardim do Éden, nós não temos muito relato bíblico que vá dizer alguma coisa. Então, quando Adão e Eva saíram do jardim, a gente não sabe muito bem qual foi a conduta espiritual dele. Muitos autores acham que eles, mesmo depois, eles perseveraram na fé. Então, mesmo sendo eles os autores da queda, das pessoas que têm introduzido o pecado à humanidade, eles perseveraram na fé e na servidão a Deus, mesmo no estado de pecado, mas eles tinham a promessa de Deus da redenção. É de supor que, naturalmente, eles passaram para os seus filhos aquilo que tinham ouvido e experimentado no jardim, que Deus era criador, que Deus era justo, que Deus era correto, que Deus era bom, mas também que Deus era perdoador, que Deus havia feito uma promessa para a raça humana, que um dia haveria de vir alguém à terra que ia libertar toda a humanidade do seu jugo. E por isso, toda vez que Eva tinha um filho, que colocava o nome nesse filho, eu imagino que Eva pensava: esse vai ser o libertador, esse vai ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, porque isso tinha sido uma promessa de Deus. Pois não, Marcos? Provavelmente Caim e Abel, ele aprendeu dos pais, porque o pai dele passou pela situação que Deus matou o cordeirinho, Isso. provavelmente contou isso a Abel, essa trajetória toda. Provavelmente ele ia fazendo isso também, Isso. Bom, o que Marcos está dizendo, talvez vocês que estão aí atrás não escutaram, ele está dizendo que ele, Marcos, também comunga dessa ideia de que eles, os dois filhos, Abel e Caim, eles receberam essas instruções dos seus pais de que eles teriam que ia chegar alguém e que sem derramamento de pecado não haveria remissão de pecado. E talvez Abel conseguiu imprintar isso bem no seu subconsciente. E essa palavra que aqui é a fé, a palavra que vem mediante a fé, foi para a mente de Abel e produziu efeitos, tal qual Deus queria que eles aprendessem. Talvez essa palavra não entrou muito bem e Caim talvez não tinha dado a devida atenção ou não entendeu dessa forma, e a história revela tudo isso. Então, o fato é que Abel foi criado num ambiente, juntamente com Caim, um ambiente religioso, de culto a Deus, que buscava a Deus. Ambos queriam cultuar a Deus, mas havia uma diferença entre a atitude dos dois. O texto diz que Abel um dia trouxe a Deus como sacrifício as primícias do seu rebanho. Ele deve ter sacrificado o melhor das suas ovelhas, um primogênito, uma ovelha do seu rebanho, colocou em cima do altar e ali dedicou a Deus aquilo como uma oferta, como um culto que ele estava fazendo a Deus. Meus queridos amados, Marco me trouxe uma ideia, e eu trago aqui, eu quero falar para vocês, pais. Vocês são responsáveis para evangelizar seus filhos. Eu acho que no estudo de quarta-feira o pastor Davi deixou bem claro que nós, como pais, nós somos responsáveis pela evangelização dos nossos filhos. Mas às vezes a gente, como pais, nós pecamos em algumas coisas que nós queremos converter os nossos filhos. O nosso papel como evangelizador é anunciar a palavra. E a gente anuncia a palavra, nós como pais, nós anunciamos a palavra, nós pregamos a palavra, muitas vezes mais com o nosso testemunho do que com as nossas próprias palavras.
Gente, as crianças são implacáveis em nos apontar quando nós dizemos uma coisa e fazemos outras. Não conta às vezes que vez por outra eu faço uma coisa e uma das meninas diz: mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor passou no amarelo? Por que o senhor pegou essa contramãozinha? Muito pequena, mas por que pegou? Então as crianças, elas veem muito isso, elas são implacáveis. Então muitas vezes o nosso testemunho para a educação dos nossos filhos talvez fala muito mais que as nossas palavras. Tá certo? Fala muito mais que as nossas palavras. E eu digo para vocês, agora eu vou abstrair isso para um lado bem científico e das pessoas que estudam as mentes. Vocês já perceberam que tem pessoas que tem um pai que bebe, tem um pai que faz coisas erradas, e os filhos sabem que os pais fazem as coisas erradas e etc. Mas vocês percebem que eles vão fazer as mesmas coisas que os pais faziam? Parece que vai para o subconsciente. Eu sempre tive essa ideia, as coisas erradas que o pai fazia, eu absorvia para mim, eu digo, eu não quero isso nunca para a minha vida. Talvez o Espírito de Deus testificava para isso. Mas eu vejo pessoas, eu conheço, que está na 5ª geração de pessoas que eram viciadas no álcool. Eu digo, mas o pessoal soube que o pai morreu, soube que o avô morreu, que o bisavô morreu com álcool, e por que essa pessoa insiste nisso? Então, nós como pais, o nosso testemunho vale muito, tá certo? A forma como nós cultuamos a Deus vale muito. Talvez se Adão e Eva oferecessem esse tipo de oferta, talvez conjectura, talvez a Caim não tinha oferecido a Deus o sacrifício que Deus não tinha aceitado, que Deus tinha rejeitado. Então isso é muito importante, nós como pais, nós evangelizamos, nós ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Com isso aqui eu não estou dizendo que a gente não deve discipular com palavras os nossos filhos, naturalmente nós vamos ter que fazer isso, mas nós temos que fazer as duas coisas. Então, enquanto seu irmão Caim trouxe do fruto da terra, ele tirou a oferta, fez a oferta de cereais, de fruta, dos produtos que a terra ofereceu a ele, como uma forma também de trazer aquela oferta para Deus. E lá em Gênesis nós vamos ver que diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus não aceitou a oferta de Caim, e como resultado foi que aconteceu, Caim ficou furioso. Ele ficou furioso e com muita raiva, não só do seu irmão, mas com raiva também de Deus. Apesar de que Deus vai lá e fala para ele, Deus chama ele ao arrependimento. Vocês podem ver nos versículos que se seguem, Deus chama Caim ao arrependimento, avisando de que aquele sentimento que ele estava passando poderia evoluir para algo muito mais perigoso, algo que ele não ia contar, que ele não ia saber lidar quando aquilo começasse a efervescer. E como forma de extravasar o seu pecado, a sua ira, o que é que ele faz? Um dia ele vai para o campo com seu irmão e chega lá e derrama o sangue do seu irmão sobre a terra. Então o autor da carta aos Hebreus nos diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Agora eu pergunto a vocês, em que consistiu esta fé? A única maneira do sacrifício de Abel ter sido melhor do que o sacrifício de Caim, é que Abel ofereceu aquele sacrifício de acordo com a revelação de Deus. Então a revelação de Deus, muito embora não tivesse escrito textualmente, mas Deus já tinha deixado aquela sua revelação lá em Gênesis 3. E eles teriam que se apoderar daquele conhecimento que Deus tinha passado para ele. Então, nós vemos aqui que Abel creu que Deus tinha revelado, então provavelmente Abel tinha consciência de que Deus
havia ensinado a Adão e Eva, já no paraíso, que por causa do pecado, eles precisariam e deveriam oferecer um sacrifício a Deus, ou seja, eles deveriam sacrificar um animal, tal qual Deus tinha falado. Alguns estudiosos, meus amados, aqui tem algo bem interessante, alguns estudiosos dizem, isso não está tão claro na Bíblia, mas alguns estudiosos dizem que Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais. Então Deus, com o estalar de dedos, Deus poderia ter vestido os homens, Adão e Eva. Mas, contudo, nada impede que o próprio Deus tenha sacrificado animais, provavelmente ovelhas ou pele de bois, vestindo Adão e Eva, com os quais aqui nós vemos uma prefiguração do Evangelho, que a morte de Cristo nos cobre com a sua justiça, para que nós possamos nos apresentar a Deus de forma digna. Então nós precisaríamos que Deus viesse, Deus desse uma vestimenta para que nós pudéssemos chegar a Ele dessa forma. Muitas vezes os homens fazem igual a Caim, a Adão e Eva fizeram no início. Muitas vezes eles queriam chegar perto de Deus com as suas próprias vestes. E foi assim que Adão e Eva fizeram, né? Eles tentaram fazer roupa de quê? De folha. Deu certo? Então a gente, para chegar perto de Deus, nós precisamos que Deus chegue primeiro para nós. E ali Deus vem e cobre Adão e Eva, tá certo? E ali já é uma prefiguração que Cristo vinha para nos cobrir, para nos trazer a sua justiça, para que nós pudéssemos chegar diante de Deus de forma correta. Então, é muito provável que Abel sabia, tá certo? Que Deus havia revelado, tá certo? Que era necessário que ele derramasse sangue, ou seja, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E aqui nós vamos ver que este tem sido o tema de toda a carta de Hebreus. Do começo ao fim, o derramamento de sangue era uma pré-condição para a remissão do pecado. E é impossível chegar a Deus sem a graça salvadora de Jesus Cristo, sem o sangue que ele verteu ali na cruz. Então, a fé de Abel consistiu nisso. Ele creu em Deus, creu na revelação, ele creu nas promessas de Deus, e como parte, como reflexo, e como fruto desta fé, ele traz o sacrifício de animais a Deus. Além disso, Jesus Cristo, o livro de Gênesis, Jesus Cristo vai trazer que o próprio Jesus Cristo chama Abel de justo, porque ele confiou em Deus. Então, Abel andava de acordo com o que Deus tinha estabelecido. Ele era um homem obediente a Deus. Ele fazia o que Deus queria que ele fizesse. Ele fazia a vontade de Deus. Ele tentava agradar a Deus em tudo que ele se propôs a fazer. Então, o veredito que nós podemos chegar aqui é que, pela fé, ele ofereceu melhor sacrifício do que seu irmão, porque esta fé que ele obteve testemunhava. E essa fé que ele tinha demonstrou que ele era um homem justo, que era um homem obediente a Deus. Então, a fé, muitas vezes, vem com dificuldade. Naturalmente, a história desses dois irmãos, para chegar nesse ápice de um matar o outro, é bem provável, estudando a natureza humana, que esse perrengue entre eles não surgiu nesse momento. Tá? Então, eles viviam, dois irmãos, possivelmente com pensamentos divergentes, com visões de mundos totalmente alheias, um achando que era a bala, que a forma como ele cultuava a Deus, ele é que definia, e ele faz, de certa forma, algo que aos nossos olhos parece até natural. Então, ele era o quê? Agricultor. Então, se eu sou agricultor, eu vou dar aquilo que eu tenho a Deus.
Então, muitas vezes a gente quer dar aquilo que nós temos a Deus e a gente não quer dar o que Deus quer de nós. Você quer falar, Marco? Ô, Marco, pois não. Como nós somos justos hoje, justificados em Cristo, não significa lá dizer também que Abel e Caim não pecaram. Abel pecou igual a gente, por exemplo, né? Nós hoje somos justificados em Cristo Jesus. Isso. Isso, então Marco está dizendo o seguinte, que as pessoas, e esses dois irmãos e nós somos justificados hoje em Cristo Jesus. E aqueles dois irmãos, eles também já eram justificados na prefiguração daquilo que Deus tinha estabelecido lá em Gênesis 3:15. Está certo? Que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então nós vemos esses dois irmãos, um que achava que deveria cultuar a Deus do seu estilo, o outro sabia que eu tenho que cultuar do jeito que Deus estabeleceu. E nós vamos ver que Caim ofereceu frutos da terra, e eu acho que ele quis mais ou menos trazer ali a ideia de que ele era autossuficiente. Eu diria que muitas vezes, uma forma egoísta de lidar com determinadas coisas. Ele deu aquilo que era para Deus. Se vocês forem ver Caim deu o melhor, deu as primícias para Deus. Talvez, Abel, né? Talvez Caim deu a Deus o que sobrou da terra, ele não deu o melhor. Você vai ver que o texto não deixa claro que ele deu as primícias, nem que deu o melhor, ou seja, ele não obedeceu. Então nós vemos esse aspecto aqui, que o resultado do esforço dele foi um esforço muito egoísta. Eu diria para vocês, meus amados, quantas vezes eu não quero adorar a Deus do meu jeito? Eu aprendi de uma forma assim, é mais ou menos assim, eu vou adorar a Deus do meu jeito, eu adoro a Deus de casa, eu adoro a Deus onde eu estiver. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia manda que a gente se reúna como congregação. Diz, onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei ali. Muitas vezes eu quero ficar em casa assistindo o culto de forma bem confortável, ou eu vou adorar a Deus do meu jeito. Então muitas vezes Deus não aceita o nosso louvor, porque nós não fazemos isso em espírito e verdade. É mais como formalismo, né? Tá? É mais como formalismo. Eu busco, através do meu esforço humano, agradar a Deus pelos meus méritos. Mas quando eu não tenho mérito nenhum, porque o mérito todo está em Cristo Jesus, que um dia veio à terra e pela graça, pelo amor salvador de Jesus Cristo nos alcançou. Alexandre? O que Alexandre está dizendo é mais ou menos assim, porque tem muitas pessoas que dizem, bom, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai de família, eu sou cumpridor dos meus deveres, então eu já sou credenciado para ir para o céu. Caim era um agricultor, não era? Era um cara, eu acho que cumpria com seus deveres, etc. Não tem nada contra na Bíblia, mas ele fez aquilo que ele quis agradar a Deus da forma dele, com os esforços dele. Como muitas vezes a gente não consegue. Então, Adão e Eva ficaram nus e eles quiseram fazer roupa, mas Deus disse, epa, peraí, eu é que vou cobrir vocês. Então, nós vemos isso aí. Então, Caim e Abel estão diante de nós como 2 homens representativos. Eles concordam, os dois, né? Em 2 coisas, nós teríamos 2 mundos religiosos. Eles testificam aqui 2 tipos de cristandade. Caim, o mais velho, e o primogênito, que a gente vai ver isso lá em Gênesis 4, ele representa um grupo de pessoas que adora a Deus com seus próprios lábios, cujos corações estão longe de Deus, que pensam que louvar a Deus é de qualquer forma. Então eles louvam a Deus, mas se recusam a obedecer a Deus. Meus amados, nas igrejas, quantas vezes a gente não vê essas pessoas que vêm aqui à frente, que ficam aí onde vocês estão, louvando a Deus, né, com aquela expressão como se estivesse entrando na porta do céu, e que de fato não tem uma vida que dá testemunho,
É como se aquele ato delegasse àquela pessoa o direito de chegar até Deus. Então, talvez Caim, e essas pessoas estão desse grupo de Caim. Por outro lado, nós temos Abel, odiado por Caim, que representa um pequeno rebanho, cujos membros reconhecem o seu pecado, cuja a expressão se curva diante da vontade de Deus, de cumprir os seus mandamentos, de ver que só em Cristo que nós podemos alcançar refúgio, que só em Cristo nós podemos alcançar aquilo que Deus separou para cada um de nós. Meus amados, então nós vemos aqui em Abel, tá certo? Uma pessoa que entendeu a palavra de Deus. A palavra de Deus foi revelada a ele. Então, pelo fato da fé ter sido revelada a ele, então pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele obteve testemunho de ser justo. Ele foi justo, porque naquela prefiguração daquele cordeiro, daquele animal que ele ofereceu a Deus, aquele ato já apontava para Jesus Cristo, que vinha purificar-nos de todos os nossos pecados. Interessante que esse ato dele não foi um ato tão simples. Ele fez isso, mas teve uma repercussão que agradou a Deus e desagradou ao seu irmão. E pelo fato dele ter desagradado ao seu irmão, ele foi o primeiro mártir da Bíblia. Foi o primeiro a morrer pelo amor do Evangelho. E aqui nós vemos que a fé não é garantia de que nós estamos livres de mortes, nós estamos livres de assassinato, nós não estamos livres de nada. A nossa fé, ela transcende esse plano que nós estamos aqui na terra, e pela fé nós somos salvos para viver uma vida eterna com Deus. Então nós vemos aqui que Abel, ele, por ter feito a vontade de Deus, ele foi tornado justo. E mesmo depois que ele morreu, o seu testemunho ficou para nós. O testemunho de Abel de ter cumprido a vontade de Deus ecoa até hoje. E esta atitude de Abel, nós vemos também em muitas pessoas que cometem as mesmas, que estão dentro da mesma linhagem. Pessoas que na época da igreja primitiva morreram, foram entregues aos leões, por causa de obedecer a Deus. Quantos missionários não estão aí nos países orientais, sendo mortos de forma horrenda? Tá certo? Então, a fé nos credencia a obedecer. A fé nos credencia a ter um bom relacionamento com Deus. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus levanta muitas oposições. Mas levanta muitas oposições. Vocês estão cansados de ver quando tem um irmão na igreja que começa a se dedicar, a ter uma vida mais de piedade, uma vida de mais relacionamento com Deus, vez por outra se levanta alguém na igreja dizendo, não, aquele só quer ser um santinho. Até dentro da própria igreja. E se essa pessoa cria corpo, cria vontade, vai evangelizar e é confrontada à sua fé, essa pessoa é capaz de dar a sua vida. Então nós temos a certeza de que esses homens que foram verdadeiros heróis da fé, o seu testemunho ecoa até nós hoje. Que Deus abençoe os amados irmãos e que nós possamos ter um dia abençoado. Meus amados, eu queria que vocês ficassem de pé, e hoje nós temos vários jovens da nossa igreja que estão fazendo provas, e naturalmente as minhas filhas, as filhas de Aurélio, Tielos e alguns jovens da nossa igreja vão enfrentar agora uma batalha muito pesada.
E naturalmente essas pessoas precisam dessa cobertura. E nós vamos orar agora para que Deus possa cobrir os nossos filhos, os nossos jovens, para que eles possam ali fazer uma boa prova. Vamos orar? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza